aqueles que não passam pela escola do Espírito. Eles são levantados e eles se autodestroem. Eles se autossucumbem. Eles são os sabotadores da sua própria vida. Bom, shalom, povo de Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. E nessa manhã, eu creio que Deus quer falar conosco, principalmente com as pessoas que Ele falou a respeito desse louvor. Esse louvor, ele fala a respeito de situações, circunstâncias. Ele fala, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Ele fala a respeito de alguém que está muito angustiada, porque o tempo que essa pessoa está esperando, às vezes, é um tempo muito grande. Quando a sensação que ela tem, que ela ora, ela busca e o céu está fechado. Pessoas que elas estão até se movendo no reino espiritual, mas ela não tem visto resultado, resposta. Ela não tem experimentado dos de repente de Deus. Ontem a gente ministrou a respeito de cadeias quebrar, a respeito de correntes que foram quebradas. E ontem a gente falou a respeito do poder do louvor. E existe um poder sobrenatural no louvor, na adoração. Principalmente no louvor em meio à tempestade. No louvor em meio às dificuldades. E nessa manhã eu acredito que Deus quer ministrar o coração de pessoas que estão esperando. Pessoas que estão em um processo de espera. Pessoas que estão passando pelo teste do tempo. O teste do tempo. E passar pelo teste do tempo não é nada fácil. Principalmente em uma geração que tudo é muito rápido. Né? A gente é conhecida hoje como a geração fast food. A gente coloca um macarrãozinho para cozinhar. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Você coloca a água ali para ferver e você fala, meu Deus, adianta que a água tá demorando ali para ferver. Então nós estamos em uma geração que tudo é imediato, rápido. Então quando eu tenho que esperar, é muito desafiador essa espera para minha vida. Tati pediu oração para a Laide, a mãe dela faleceu, vamos orar para a Laide, então, antes da gente iniciar essa palavra. G falou aí que dessa vez ela quer ser aprovada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo no tempo de Deus, exatamente. Hoje nós vamos ministrar a respeito disso. Senhor, nós oramos pela vida, Senhor, da Laide, clamamos ao Senhor, o Espírito de Deus, toca a vida dela. O Senhor conhece, ó Deus, tudo aquilo que ela está vivendo e uma das dores mais terríveis que um ser humano pode vivenciar é a dor do luto. E em meio à dor do luto, Senhor, só o Teu Espírito pode verdadeiramente, Senhor, trazer restauração. E eu oro pela vida de Alaide agora. Pai, toca a tua filhinha. Ó Deus, toca com o teu cuidado, com o teu zelo, Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre ela o consolo. Que o Senhor traga sobre ela a paz que só o Senhor pode dar. Oramos nessa manhã, colocamos a Alaide diante do teu altar. A família, os familiares, os irmãos. Espírito Santo, consola essa família em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Nessa manhã, nós vamos ministrar a respeito de tempo de Deus. Tempo de Deus para minha vida. Tempo de Deus para os meus sentimentos. Tempo de Deus para o milagre. Tempo de Deus vai se cumprir. Tempo de Deus para as minhas promessas. Tempo de Deus para minha cura. O tempo de Deus para me exaltar. O tempo de Deus. É nesse tempo que eu tenho que muitas vezes esperar. Queridos, eu não sei você, mas eu não gosto de esperar. Quem é que gosta de esperar em nome de Jesus? Eu não gosto de esperar e eu acho que foi por isso que Deus me deixou mais tempo esperando. Eu passei um tempo de espera, assim, incrível. Nem eu sei como eu passei aquele tempo de espera. Deus, queridos, ele tem promessas para mim e para você. Se você ainda não sabe quais são as promessas de Deus para você, eu quero dizer para você que só que nessa palavra, aqui dentro, tem em torno de 9.000 promessas que você pode pegar para você e em todas elas tem um sim e um amém de Deus para sua vida. Então aqui tem promessas familiares. Ontem a gente falou um pouquinho, mas bem pouquinho, a respeito do carcereiro ali. Ali ele recebe uma promessa que não só ele, mas ele e a casa dele serviriam ao Senhor.
Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ali ele recebe a promessa onde tu e a tua casa. Então, a palavra de Deus, ela tem promessas financeiras, a palavra de Deus tem promessas familiares, a palavra de Deus tem promessas emocionais, a palavra de Deus tem inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas, de longevidade, de saúde. Tem muita promessa dentro da palavra de Deus para as nossas vidas. Mas tem momentos que Deus ele traz palavras específicas. Tem momentos que Deus, por meio de uma revelação, por meio de um sonho, por meio de uma orientação, por meio do testemunho interior, Deus fala algo conosco, exclusivo para nós. E Deus traz sobre as nossas vidas uma promessa. Uma promessa. Ele traz sobre as nossas vidas ali uma palavra. E quando você olha para aquela palavra, quando você recebe uma promessa, você fica muito empolgado, muito, cheio de ânimo, de força, de disposição, para poder realmente caminhar na direção daquela promessa. E é interessante que a maioria dos homens de Deus, das mulheres de Deus, a maioria das pessoas que servem ao Senhor, e a maioria das pessoas que estão aqui, biblicamente falando, elas receberam uma promessa de Deus. Elas receberam uma palavra de Deus. Elas receberam uma direção de Deus. Pretinha tá falando assim, pastora, você podia orar pro meu marido que tá passando mal e eu não tenho como levar ele no médico. Vamos orar agora. Como é o nome dele, Pretinha? Glória a Deus. Leucimar tá dizendo aí que tem 23 anos esperando pela conversão do marido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomou posse da promessa. 23 anos é muito tempo, também esperei uns 20 anos de uma promessa aí do Senhor. Vamos orar pelo marido de Pretinha? Vamos clamar ao Senhor nessa manhã, no nome de Jesus? Em prol do marido dela, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei o que ele está passando agora, mas o Senhor sabe. Senhor, nós oramos pela vida do esposo, ó Deus de Pretinha, clamamos ao Senhor agora, toca ele, aonde ele estiver, que o Senhor possa trazer sobre ele cura, restauração. Nós damos uma ordem agora, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, possa cessar agora. Todo espírito de enfermidade seja desfeito agora em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, sobre o esposo da Pretinha, Senhor, cura, restauração total e completa. Traz, Senhor, cura agora sobre os órgãos vitais, sobre cada célula do organismo e que verdadeiramente, Senhor, nesse exato momento, ele seja curado para honrar e glorificar o Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Clarice disse aí, minha filha está esperando adoção, pode demorar. Você está adotando? Clarice, é isso? Oro mais de 30 anos pro meu esposo converter. Olha o tanto de gente esperando. Tá vendo? Espera. E eu quero ler uma palavra aqui, que ela tá em 1 Samuel 16, versículo 12 e 13. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 12 e 13. A palavra de Deus, ela diz assim. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, por meio da tua palavra, Senhor. Nos faz entender os teus planos, os teus projetos e os teus propósitos. Nos leva a caminhar no centro da tua vontade. Nos mostra, Senhor, como remir o tempo. Nos mostra, Senhor, como pela fé adentrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como viver, ó Pai, as tuas promessas, no nome de Jesus. Queridas, essa palavra que nós estamos lendo, ela fala a respeito da unção de Davi. Davi, ele é escolhido por Deus. Havia um rei ali em Israel que foi escolhido, né? Um rei, o povo ele quis um rei e Deus escolhe um rei. As pessoas às vezes falam assim, não, Davi foi um rei escolhido por Deus. Mas Saul também, queridos, foi um rei escolhido por Deus também, né? Deus escolhe Saul. Só que a resposta de Saul, a escolha de Deus, foi diferente da resposta de Davi. Saul, ele se perdeu. Ele foi escolhido por Deus. Ele tinha um plano, um projeto de Deus, mas ele se perdeu na jornada. Ele se perdeu dentro do mover que Deus tinha para a vida dele. Ele tomou decisões que tirou ele do centro da vontade de Deus. Por isso que, às vezes, eu falo muito, principalmente nos treinamentos. Decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para a sua vida.
As pessoas, elas ficam escandalizadas quando eu falo isso. Mas por que eu falo isso? Porque eu vejo biblicamente, eu vejo na minha vida e eu vejo no meu cotidiano. Teve decisões, queridos, que eu tomei que não era a vontade de Deus para mim. E eu paguei um preço. Um preço altíssimo. Eu paguei um preço que só Deus sabe o tamanho do preço que eu paguei por não obedecer à voz do Senhor, por não ser conduzida pelo Espírito Santo. E é por isso que hoje eu prezo tanto esse lugar da oração, eu prezo tanto ser conduzida por Deus, eu prezo tanto ouvir a voz do Senhor. Porque o preço que se paga por não ouvir, por não ser conduzido pelo Espírito Santo é muito caro. É muito caro. Queridos, e tem pessoas aqui nessa manhã que você está esperando, porque você não adentrou ainda em um lugar de fé, em um lugar de ousadia, em um lugar de se mover no reino espiritual. Mas tem pessoas que estão aqui esperando, porque Deus está dizendo para você, eu quero que você espere. Eu quero que você espere, porque eu quero forjar você. Eu quero treinar você. Eu quero preparar você. E é diferente a espera de quem não sabe adentrar na atmosfera espiritual de Deus e trazer existência as coisas que não são como se já fossem. E é diferente quando Deus, ele quer que você espere. E tem pessoas, queridos, que estão esperando aquilo que Deus já queria te entregar. Aquilo que muitas vezes Deus já fez, Deus já ministrou, Deus já trouxe para a sua vida, mas você não adentrou nesse lugar. Por conta muitas vezes da incredulidade, por conta muitas vezes das decisões erradas que você toma. E é por isso que eu falo, decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para você. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, mas as suas decisões podem te arrancar do plano, do projeto de Deus. As pessoas dizem, não, se Deus tem um plano, um projeto, vai se cumprir de qualquer jeito. Não é. Mentira. Isso aí não é verdade, não. Não é bíblico. Jesus, ele entra em Jerusalém e ele diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus queria fazer, Jesus queria ajuntar, Jesus queria cuidar daquele povo, Jesus queria colocar eles debaixo ali das asas, como a galinha toma conta dos pintinhos, cuidar do zelo. Mas Jesus fala, mas vocês não quiseram, vocês não quiseram, vocês não adentraram nesse lugar. Vocês não quiseram fazer. Vocês não quiseram vivenciar o meu cuidado. Queridos, as nossas decisões são muito importantes. Porque Saul era um homem escolhido por Deus. Saul, queridos, não era do diabo, não. Saul era um homem escolhido por Deus. Foi um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele tomou decisões. Ele tomou decisões que o arrancaram do plano, do projeto e do propósito de Deus para a vida dele. Saul tinha um bloqueio de necessidade de aprovação. E Saul, ele tinha necessidade de agradar as pessoas. E para agradar as pessoas, ele desagradava a Deus. Por isso que muitas vezes a gente precisa trabalhar as estruturas da nossa alma. Porque, às vezes, a gente espiritualmente, a gente quer Deus. Mas as estruturas da nossa alma, muitas vezes, faz a gente dizer não para Deus, para dizer sim para as pessoas. Sim para os homens. E Saul, ele se perde na sua jornada, no seu caminho, e Deus escolhe um novo rei. E ele diz assim, Samuel, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Vai lá ungir ele. E a palavra que nós lemos foi quando Samuel chega na casa de Davi. E ele manda chamar Davi, porque nenhum outro filho era aquele que Deus tinha escolhido. E Davi nem tinha sido convidado para o jantar. Mas Jessé chama Davi. E a palavra de Deus diz que ele era ruivo, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, esse é o homem, unja ele, porque foi ele que eu escolhi. E a palavra de Deus diz assim, Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo. Eles carregavam ali o óleo da unção num chifre. E ele derrama na cabeça de Davi, ele unge Davi diante da família, diante dos irmãos. E a palavra de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi não foi cheio do Espírito, ele foi apoderado pelo Espírito do Senhor. E Samuel voltou para Ramá. Queridos, naquele momento ali, Deus ungiu Davi rei. Mas entre a unção de Davi e a posse de Davi, existia um processo. Entre a unção de Davi e a posse do reinado de Davi, existia um processo. Existia uma jornada. Existia um caminho para ser percorrido. Quando Deus unge Davi, Davi já estava em treinamento, cuidando de ovelhas. Mas ele ainda precisava aprender
crescer, desenvolver competências. Ele precisava aprender a lutar. Ele foi o rei que mais conquistou territórios de todos os reis de Israel. Foi o rei que mais conquistou territórios. Ao ponto de quando Salomão toma o trono, depois da morte de Davi, antes de Davi morrer, ele já unge a Salomão como rei. Salomão já não precisa lutar, porque Davi já conquistou todos os territórios. Davi foi um rei conquistador. Mas aonde que Davi aprendeu isso? No tempo de espera. No tempo que ele fugiu de Saul. No tempo que ele teve que fugir de Saul, fugir do filisteu, lutar contra os amalequitas. Na verdade, Davi viveu tantas situações que qualquer pessoa no lugar de Davi ia dizer, rapaz, eu acho que aquela unção lá não era uma unção de Deus, não. Eu acho que aquela unção lá não faz sentido. Porque já se passou tanto tempo. E, no entanto, eu ainda não adentrei no lugar onde Deus disse que eu ia adentrar. Então, eu creio que nessa manhã a palavra de Deus para nós fala do teste do tempo. O teste do tempo, o teste onde eu preciso esperar em Deus. Esperar não é fácil. Não é fácil. Esperar é algo muito desafiador. Porque nós temos toda uma tendência ao imediatismo. Nós queremos hoje, queremos agora, queremos rápido. Inclusive, tem pessoas que compram uma coisa na internet e ele paga mais caro um frete para quê? Para que chegue rápido. Eu quero logo e eu quero rápido. E muitas vezes, queridos, quando Deus nos dá uma promessa, entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós vivenciamos uma jornada de preparação para vivenciar a promessa. E nessa jornada de preparação, é lá que Deus nos desenvolve. Desenvolve nossas competências, desenvolve qualidades, desenvolve estruturas que nós não tínhamos, desenvolve muitas vezes forças, capacitações. Que se Deus tivesse nos dado antes desse desenvolvimento, nós não iríamos valorizar e nem cuidar daquilo que Deus nos entregou. É interessante que você observa a diferença entre Saul e entre Davi. Saul não passa pelo teste do tempo. E a maioria das pessoas que não passam pelo teste do tempo, as suas raízes são tão enfraquecidas, elas são tão fragilizadas, que diante da primeira dificuldade da vida ela grita, vou morrer, não dá pra mim mais, eu não quero, não dou conta. Saul não passa pelo teste do tempo. Saul, ele sai para buscar as jumentas do pai que tinha sumido. Em meio a essa jornada, ele recebe uma palavra, ele tem um encontro com o profeta, ali ele é ungido, daqui a pouco ele tá rei. Não houve preparação. Não houve. Não houve o teste do tempo. Não houve a construção de competências e habilidades. Não houve. Saul, ele simplesmente sai da casa do pai dele e toma conta do reino. E essa é a grande diferença entre Saul, entre Davi. Davi passou pela escola do Espírito. Queridos, o teste do tempo é a escola do Espírito. O teste do tempo é a escola onde você aprende a buscar mais em Deus. O teste do tempo é a escola do Espírito, aonde você não depende mais da força do seu braço, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você sente. O teste do tempo é o lugar aonde você se torna dependente de Deus. Aonde você precisa depender de Deus. Você acha que no momento onde Davi estava sendo perseguido por Saul por todos os lugares? Você acha que quando Davi estava ali, que ele faz uma aliança com o povo inimigo para poder salvar sua própria vida, Deus estava fazendo o que com Davi? Dando a ele estratégias, dando a ele sabedoria, dando a Davi competências para que ele fosse o rei maior e conquistador de toda a história. Não existe, queridos, nenhum rei tão famoso quanto Davi. Olha só para você ter ideia, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Deus entregou a Salomão uma sabedoria que nenhum homem na terra já teve. Mas Salomão, ele é um rei muito famoso, mas não como Davi. Davi passa pela escola do Espírito. E quanto maior o seu chamado, quanto maior o seu ministério, quanto maior Deus quer colocar você, mais profunda precisam ser as suas raízes. Mais estabelecido precisam ser os seus alicerces. Quanto maior Deus vai colocar você, maior tempo você vai passar pela escola do Espírito. E tem pessoas, queridos, que estão na escola do Espírito Santo, aprendendo habilidades, aprendendo competências,
aprendendo estratégias, aprendendo a desenvolver, aprendendo por meio do teste do tempo. José passou pela escola do Espírito. Abraão passou pela escola do Espírito. Jacó passou pela escola do Espírito. Davi passou pela escola do Espírito. Esté passou pela escolinha do Espírito. Esté passou um ano inteiro sendo testada, se preparando para o tempo oportuno de Deus. Aqueles que não passam pela escola do Espírito, eles são levantados e eles se autodestroem. Eles se autossucumbem. Eles são os sabotadores da sua própria vida. Quantas pessoas se autossabotam todo dia? Porque você não entrou ainda na escola do Espírito. Eu quero te convidar nessa manhã. Porque talvez você esteja no teste do tempo, mas você não entendeu que o teste do tempo é a escola do Espírito Santo. E como você não entendeu, você não aproveita os aprendizados. Tem pessoas aqui nessa manhã que você está na escola do Espírito, mas você não entende, você não aprende, você pirraça, você fica ali, você... Ah, Deus, eu não suporto mais. Não aprendeu. Eu aprendi a perguntar na escola do Espírito. Quando Deus me leva para uma prova nova, eu falo assim, Senhor, deixa eu perguntar para o Senhor aqui. O que eu tenho que aprender com isso? Quais são as competências? Quais são as habilidades que o Senhor quer forjar em mim? Por que eu estou rodando em círculos? Por que eu fiz essa prova uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? O que eu ainda não aprendi, que eu preciso aprender? Espírito Santo, me mostra. Me mostra quais são os aprendizados que o Senhor quer me dar em meio a essa escola. Para que eu possa ir para uma nova etapa. Para que eu possa ir para um novo tempo. Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque eu creio que tem pessoas que estão com um tempo longo, muito longo de espera. E é porque você ainda não aprendeu a orar como deveria. É porque você ainda não conseguiu acreditar naquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Mas tem pessoas que estão aqui, que estão esperando por um tempo longo. Tem 2 tipos de pessoas. Pessoas que estão esperando e não deveriam estar esperando. Já era para você ter alcançado aquilo que Deus tem para você. E você precisa adentrar em um lugar de uma oração específica. Você precisa entender a oração de tudo que eu pedi em oração credo, que já recebeu, assim me sucederá. Mas tem pessoas aqui, que elas estão aqui nessa manhã, que elas estão passando por um tempo longo. E esse tempo longo é a escola do Espírito de Deus para a sua vida. Para forjar em você caráter. Para forjar em você competências. Para forjar em você habilidades. Para forjar em você sabedoria. Para forjar em você paciência. Para forjar em você domínio próprio. Para forjar em você a alegria do Senhor, que é a sua força. A alegria do Senhor, queridos, não é aquela alegria de quando tudo vai bem. Não. Ah, tudo vai bem, oh glória, que maravilha. Não. A alegria que Deus quer forjar em você é a alegria que Tiago fala. Tende por toda alegria, quando passares por tribulação. Tende por toda alegria, quando passares por tribulação. Essa alegria que Deus quer forjar em você. Tem pessoas aqui que estão na escola do Espírito, no teste do tempo. Mas como você ainda não tem consciência até hoje, porque hoje Deus está te trazendo essa consciência. Como você ainda não tem essa consciência do teste do Espírito de Deus, da escola do Espírito. Você estava murmurando, reclamando, lamuriando, e você não estava aprendendo nada daquilo que Deus queria te ensinar. E Deus não te chamou para lamentar, lamuriar, reclamar. Ele te chamou para aprender, para crescer, para desenvolver e para sair dessa etapa preparada para viver o plano, o projeto, o propósito de Deus nessa terra. Para fazer a diferença. A escola do Espírito, ela forja pessoas para o propósito. Tem pessoas que ela passa muito rápido pela escola do Espírito. E tem pessoas que levam um tempo nessa escola. Quanto mais rápido você aprender aquilo que Deus quer te ensinar, mais rápido você vai passar pelo teste do tempo. Abraão levou mais de 2 décadas na escola do Espírito. Davi, mais de 15 anos na escola do Espírito. Esté, 1 ano na escola do Espírito. Eu não sei qual é o tempo de Deus para você. Mas eu creio que quanto mais rápido você aprender, quanto mais rápido você se deixar moldar por Deus. Eis-me aqui, Senhor, eu me rendo.
Eu me rendo às tuas vontades. Eis-me aqui. Eu quero viver o teu plano, o teu projeto, o teu propósito. Saul não passou pela escola do Espírito. Saul foi levantado rei, sem passar pelo teste do tempo. Tem pessoas que elas adentram em lugares que nem eram para elas estarem, porque elas nunca passaram pelo teste do tempo. E eu creio que nessa manhã Deus está te trazendo aqui, para que você gere uma consciência. Se eu estou na escola do Espírito, Senhor, o que eu preciso aprender? Aonde eu preciso crescer? Quais são as habilidades que o Senhor quer construir em mim, através do tempo de espera? Enquanto você espera, você precisa aprender. Enquanto você espera, você precisa crescer. Enquanto você espera, você precisa ser alguém que desenvolve segundo os planos, projetos e propósitos de Deus. A espera, a escola do Espírito é para forjar em nós capacidades, habilidades para o cumprimento do propósito. Sem processo, não se cumpre propósito. E tem algumas coisas nas nossas vidas, queridos, que o teste do tempo desconstrói para construir novamente. Tem algumas coisas na nossa vida que você vive uma desconstrução. E depois, então, uma construção em Deus. Quando você vê a lagartinha entrando no processo do casulo, se você for estudar como funciona, ali dentro gera um ácido que desconstrói aquela estrutura da lagarta e começa a construir uma estrutura da borboleta. E nessa desconstrução, ali gera uma transformação. Tem pessoas que passam uma vida inteira e a única coisa que ela experimentou foi mudança. Mudei. Só que quem muda muitas vezes volta a viver a mesma situação. Agora quem transforma nunca mais volta a ser o mesmo. Quem transforma, quem vive a transfiguração em Deus, nunca mais volta a ser a mesma coisa, do mesmo jeito. Saul voltou para a mesma mentalidade. Ele não foi forjado, ele não foi construído para ser um rei. Mas Davi, ele foi forjado, ele foi construído, ele foi equipado para se transformar naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ontem eu fiz um atendimento e a pessoa que eu atendi, ela estava bem apreensiva quanto a uma fase da vida dela. Ela estava passando uma fase de maternidade e ela é uma mulher muito empreendedora, uma mulher com uma visão muito de fazer, de acontecer, de trabalhar. E ela, nesse momento, ela teve que parar tudo para viver a maternidade. Parar tudo. E aquilo ali, para ela, é muito desesperador. Só que todo aquele forjar ali, todo aquele tempo, eu entendi. Eu acredito que ontem ela também entendeu. Que aquilo é um treinamento para uma nova etapa na vida dela. Um treinamento de Deus para a vida dela. E, queridos, durante o treinamento nós podemos entender, nós podemos aproveitar e nós podemos aprender. Ou nós podemos reclamar, murmurar e passar muito mais tempo. Tem testes aqui, nessa manhã, que deveriam durar 5 anos, mas estão durando 20. Tem testes que deveriam durar 2, mas está durando 10. Tem escola do Espírito que você deveria estar formada, mas você ainda está aí, ó, fazendo a mesma prova, a mesma prova, a mesma prova, a mesma prova. E Deus quer fazer um milagre em você. Deus quer gerar em você as estruturas que Ele precisa para que você cumpra o chamado, o plano e o propósito. A palavra que nós lemos nessa manhã fala da unção de Davi. Davi foi ungido rei. Mas ele não assumiu o reinado no dia que ele foi ungido. Saul foi ungido rei e assumiu o reinado. E ele se auto-sabotou no reinado dele. E ele é conhecido como o rei endemoniado. Ele é conhecido como o rei que desobedece, como um desobediente, como alguém que, inclusive, tirou a própria vida. Como alguém que acabou na feitiçaria, como alguém que se perdeu na jornada. Ele não passou pela escola de Deus. Davi é ungido rei, com uma média de 15 a 17 anos. Estudiosos dizem que ele tinha por volta de 15 anos. Um menino, um adolescente. Esse adolescente é treinado atrás das malhadas, onde ninguém via. Onde os aplausos não podiam encontrá-lo. Atrás do cocô. Atrás do rebanho. Esse menino atrás do rebanho, ali ele aprende a matar urso, a matar leões com as próprias mãos. Um menino rejeitado pela própria família. Ele aprende a ser forte em meio à rejeição. Forte.
Ele aprende a ser rejeitado para viver o chamado. Porque a rejeição, queridos, eu faço desbloqueio de rejeição e eu falo assim, agora aprenda. Aprenda a ser rejeitado. A rejeição, ela não pode mais me ferir, porque eu já fui para um novo nível. Davi, ele foi para esse novo nível. Davi se torna um matador de gigantes. Davi não é paralisado pelas críticas da própria família. Quem é você, moleque soberbo? Foi assim que o irmão dele falou. Ele falou assim, ó a resposta que ele deu pro irmão. Nenhuma. Você não vê Davi respondendo pro irmão dele. O irmão dele fala assim, o que você veio fazer aqui na guerra, seu moleque soberbo, presunçoso? Volta lá pra sua meia dúzia de ovelha. Humilhação. Tá nem aí, ele não responde. Davi foi treinado pela escola do Espírito para não responder, muitas vezes, as opressões, as humilhações, as rejeições. Mas ele estava focado aonde? Uai, sou um rei. Os irmãos, queridos, não reconheceram a unção de Davi. Não. Mas ele tinha ali, eu estava dentro dele, eu sou o rei, meu amigo. Eu vou matar esse gigante. Eu fui treinado por Deus na escola do Espírito onde ninguém estava vendo. Eu fui treinado por Deus nos lugares que ninguém viu. Eu já matei urso, eu já matei gigantes. Eu já matei urso, eu já matei leões com as minhas mãos. Queridos, quem matou urso? Quem matou leão com a mão? Gigante é fichinha. Quem matou um animal selvagem com as próprias mãos? Gigante virou fichinha. Na escola do Espírito, Deus nos treina para quando Ele nos colocar no campo de batalha, as batalhas que aparecerem nas nossas vidas se tornem fichinha. Fichinha. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem tinha chamado ele. E Davi sabia qual era o propósito. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou. E eu sei quem é o meu propósito. Qual é o meu propósito. E acabou, e ninguém segura mais. Davi vivencia a escola do Espírito. Eu quero dizer para você, eu quero aconselhar você. A escola do Espírito é o melhor lugar para se estar. A escola do Espírito é o melhor lugar para se estar. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando os ursos aparecem, mesmo quando os leões estão lá, à espreita. É o melhor lugar. É o lugar onde você cresce, onde você aprende, onde você desenvolve. É o lugar onde Deus forja o seu caráter. É o lugar que ninguém está vendo, mas o Senhor está. Ninguém está vendo, mas o Senhor está. Moisés passou pela escola do Espírito. 40 anos. 40 anos. Moisés, ele desde o nascimento dele tinha um chamado de Deus para a vida dele. Um chamado, algo forte. 40 anos ele passa num palácio sendo treinado. E depois 40 anos no deserto. Moisés passa pela escola do Espírito. E ele se torna um libertador daquele povo. Aprendeu, cresceu, desenvolveu. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você mude a sua visão a respeito da escola que você está matriculado. Tem pessoas aqui que podem remir o tempo. Tem pessoas aqui que podem dar um salto de aprendizado a partir de hoje. Tem pessoas aqui que vai fazer a pergunta certa e não a pergunta errada. Até hoje, você tinha perguntado ao Senhor: Deus, por quê? Pai, eu não aguento mais. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eram essas perguntas que você dava. Essas conversas que você tinha com Deus. Mas a partir de hoje, você vai sair dessa live, desse lugar, perguntando para o Senhor: Pai, na escola do Espírito, o que o Senhor está querendo me ensinar? Quais são as competências que eu preciso aprender? Em qual área da minha vida que eu preciso crescer? Quais são os dons, as habilidades que o Senhor quer forjar em mim? O que eu preciso, Senhor, entender que eu ainda não entendi. Me mostra, Senhor, como eu posso acelerar o tempo. Me mostra, Senhor, como eu posso remir o tempo, entendendo o teu plano, o teu projeto. Eu me rendo, Senhor. Eu não quero ficar me debatendo. Tem pessoas aqui que estão se debatendo. Deus te chamou para aprendizado. Mas como você não entendeu que era um aprendizado, você está se debatendo como alguém que está sendo oprimido. O teste do tempo. Eu gosto, não. Gosto, não. Mas eu passei por lá. E hoje eu consigo entender coisas que eu não conseguia.
Hoje eu consigo ver coisas que eu não via. E em nome de Jesus, nessa manhã, que você saia daqui entendendo, clarificado na sua mente quais são as habilidades, quais são os dons, aonde Deus quer forjar você, para que você viva o plano, o projeto, o propósito de Deus. A escola do Espírito, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar em meio ao processo? Janeci colocou aqui, a borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa passar pelo processo. A maioria de nós não precisa de um milagre. A gente precisa vivenciar o processo. E o processo nos transforma. Só que tem pessoas que elas resistem o processo de transformação. Que hoje você possa se render ao Senhor. Que hoje você possa se render ao processo de transformação. Que hoje você possa adentrar nesse lugar e escrever para o Senhor. Coloca essa palavra em prática. Escreve para Deus hoje. Faz aí no seu caderno profético, que eu creio que você já tem um. Escreve para o Senhor. Pai, quais são as competências? Quais são as habilidades? O que o Senhor quer que eu aprenda em meio a essa escola do Espírito? Em meio a esse teste do tempo. Senhor, eu estou no teste do tempo. Talvez tenha 20 anos que eu estou no teste do tempo, 10 anos, 5 anos. O que eu preciso aprender nesse teste do tempo? Para que o Senhor possa me levar para um novo nível, para que o Senhor possa me levar para uma nova etapa da minha vida. Olhando a vida como um videogame, você só vai para a nova fase quando você conseguiu vencer a fase que você está. Quais são as áreas da sua vida que você precisa crescer, desenvolver? Talvez tenha pessoas aqui que estão passando pelo teste do tempo. E eu creio que Deus está falando com você. Porque você está guardando mágoas. Existe falta de perdão dentro do seu coração. E até que você libere esse perdão, você não vai para uma nova fase. E aí você fica aí, ó. Esperando. O que o Senhor quer que eu aprenda com o teste do tempo? Quais são as habilidades que o Senhor quer gerar em mim? Quais são as competências que o Senhor quer forjar? Qual é a parte do meu caráter que precisa ser forjado no Senhor? O que eu preciso? Aonde eu preciso crescer e desenvolver? Para realmente cumprir o teu chamado e o teu propósito. Que você saia daqui nessa manhã para entender e para colocar em prática, em nome de Jesus, essa palavra do Senhor para nós nessa manhã. E para aquelas pessoas que tá num teste do tempo que você se colocou por conta das suas decisões. Para essas pessoas, eu quero que você, em nome de Jesus, vai lá no meu canal do YouTube, pega uma ministração chamada Como Receber Resposta de Oração. Porque o que você tá vivendo não é teste do tempo. Não é. Tem pessoas que estão aqui nessa live que não estão vivendo o teste do tempo. Você tá vivendo o teste da ignorância. Você nem sabe como orar. E você não tem porque você não pede. Você não tem porque você não sabe pedir. Você não tem porque você pede errado. Você não tem porque você não crê. Você não tem porque você não vive o plano, o projeto, o propósito de Deus. Tem pessoas aqui, desse jeito que eu tô falando. Então vai lá, pega a ministração. Como receber resposta de oração. Tá bom? E para aqueles que entenderam, que estão no teste do tempo. Eu já tive no teste do tempo, passei 20 anos no teste do tempo. Só que o meu era misturado. O teste do tempo tinha habilidades que eu precisava aprender, crescer, desenvolver, competências e coisas que realmente eu aprendi. Mas eu passei esses 20 anos que não eram para ser 20. Eram para ser muito menos. Muito menos. Só que eu também não sabia como orar. Eu também não entendia, eu não reconhecia quem Deus era. E todo esse processo que eu passei, eu acredito de verdade hoje que não era para eu ter passado todo aquele processo. Era para eu ter passado alguns anos, sim, mas não 20. 20 anos é muito tempo. Muito tempo. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria passado por um teste do tempo tão longo. As nossas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para as nossas vidas. Fique atento. Quais são as decisões que você tem tomado em nome de Jesus? Leucimar falou assim, ó, hoje eu entendi que o meu era para ser menos. Eu tenho certeza, Leucimar, absoluta, que tem muita gente que está no teste do tempo, que realmente Deus tem um processo para você, para que você cresça, para que você desenvolva. Mas tem pessoas que estão passando desnecessariamente por alguns anos a mais. Muitos anos a mais do que deveriam passar. Essa semana eu vi as meninas lá da mentoria colocando, me mandaram algumas mensagens também no privado, falando a respeito de coisas que estão acontecendo na vida delas com muita velocidade. E por que tudo está acontecendo com muita velocidade? Mudança de mentalidade. Eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha realidade, no nome de Jesus. Amém? Então, Deus seja louvado pela vida
de cada um de vocês, de cada um em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós oramos. Queremos te agradecer por essa palavra de vida, de esperança. Senhor, nós queremos nos colocar na tua presença, Senhor, e entender aqueles que estão aqui, porque ainda não reconheceram quem o Senhor é, porque ainda não adentraram em um lugar de trazer existências, coisas que não são como se já fossem, e viver o teu plano e o teu projeto. Queremos colocar essas pessoas diante do teu altar. Pai, que elas aprendam a pedir, que elas aprendam a adentrar nesse lugar de fé, de ousadia e de buscar o Senhor de todo o coração. E entender que o Senhor é o Deus que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. E nós oramos por aqueles que verdadeiramente estão passando por um teste do tempo. Ó Deus, aqueles que o Senhor quer forjar habilidades, aqueles que o Senhor quer forjar competências, aquele que o Senhor quer forjar dons, que o Senhor quer forjar o caráter. Nós colocamos os teus filhos diante do teu altar. Que nesse tempo, Senhor, eles possam entender quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os aprendizados, o que eles precisam aprender para ir para uma nova fase. Senhor, que verdadeiramente esses últimos 6 meses do ano sejam um tempo de forjar habilidades equivalente a 20 anos. Ó Pai, que haja uma expansão de consciência, ao ponto que essas pessoas, aquilo que elas levariam 10 anos, 15 anos para aprender, elas possam aprender em meses. Senhor, que nessa manhã haja uma unção, Pai, da remissão de tempo. Que uma palavra rema possa bradar ao coração de pessoas aqui. Senhor, e que elas possam trazer dentro das estruturas internas um chega, um basta. Eu quero aprender, crescer, desenvolver aquilo que Deus tem para mim. E eu quero parar de andar em círculos. Ó Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos cada vida que está aqui nessa manhã. Leva para um novo nível, Senhor. Ó Deus, aqueles que ainda não aprenderam o que o Senhor está ensinando. Que nessa manhã uma unção de aprendizagem, uma unção, ó Deus, de entendimento possa ser ministrada ao coração dessas pessoas. E que elas saiam daqui para colocar a tua palavra em prática. Senhor, pessoas que estavam aqui nessa manhã, que levariam 20 anos, 10 anos, 5 anos para aprender, para crescer, para desenvolver competências. Senhor, que hoje eu profetizo e eu declaro, Senhor, que em alguns meses elas vão estar indo para a nova fase que o Senhor tem para a vida delas. Que o teste que duraria 5, 10, 20 anos vai durar meses e ainda até dezembro. Uma nova fase, Senhor, vai ser estabelecida. Senhor, traz uma consciência de aprendizado muito poderosa. Que em meio às lutas, às dificuldades, ela possa olhar e falar assim, o que eu aprendo com isso? Aonde eu cresço com isso? O que eu não vou fazer mais, o que eu vou fazer? Em nome de Jesus. Oramos nessa manhã. Colocamos diante do altar do Senhor cada vida aqui representada no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que nós cresçamos, possamos desenvolver segundo os planos, projetos e propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que verdadeiramente vocês possam viver esse plano, essa trajetória de Deus. Lembrando que hoje à noite tem aulão, tá bom? Aulão de sabedoria. Hoje à noite tem aulão de sabedoria e que você possa vir para o aulão de sabedoria. Hoje nós vamos falar, faça X aí, tira meu print, coloca lá, X, alegria, vitória. Você coloque lá no seu story, marca 3 pessoas, convida para live. Hoje à noite, 20 horas, tem aulão de sabedoria. Esse aulão eu vou falar a respeito de Kaizen, melhorias constantes. O quanto nós precisamos entender que o nosso processo de crescimento, ele é contínuo. Só vai parar quando Jesus voltar. Ou quando ele levar você, tá bom? Tati está perguntando aí, é o que? As nossas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para a nossa vida. É forte, mas é real. Tá bom? Então, por isso que nós temos que ter cuidado todo dia quando a gente toma decisões, porque às vezes a sua decisão te coloca ou te tira do centro da vontade de Deus para sua vida. Eita! Então, tamo junto, tá bom? Meu povo, ó, beijo com cheiro, à noite a gente se vê, convido o máximo de pessoas, vai ser um aulão bem top, bem legal. Eu vou falar como que o Japão, mesmo passando pela guerra, a Segunda Guerra Mundial, aí foi mega super destruído. E, no entanto, ele se reconstruiu e hoje é uma das maiores potências mundiais. Você pode se tornar essa potência se você fazer, né, o que eu vou te contar lá na live hoje. Tá? Então, você pode crescer, talvez você esteja, assim, acabando aí o negócio. Mas você pode agora desenvolver de uma forma muito poderosa, tá bom? Beijo no seu coração, boa trabalhar, Jesus abençoe, tamo junto.